Seguindo a sequência de vídeos que estou postando aqui no Projeto Polímata sobre ferramentas que ou estão no hype ou, se eu fosse você, se eu fosse um jovem que está começando no mercado digital, olharia com mais carinho. Dessa vez, vamos falar sobre o Supabase, que nada mais é que uma plataforma onde você consegue estruturar o back-end de uma solução rápida, um micro-SaaS, um MVP para você ir testando para tirar do papel a sua ideia, e com certeza o Supabase é uma das ferramentas mais utilizadas dessa nova onda do no-code, vibe coding. Eu tenho certeza que se você já pesquisou em algum momento sobre esses assuntos, deve ter ouvido sobre ela. E aqui nesse vídeo eu quero passar um resuminho básico, direto ao ponto, sobre o que ela é, para que serve, no que você pode usar e aprender. E com o Plus eu vou te dar uma dica que é uma maneira que você tem gratuita e já pré-configurada de você de fato aprender a lógica de banco de dados usando, programando em SQL, sem precisar gastar nada com isso e com muito menos uma necessidade de um nível técnico para configurar a infraestrutura. Então bora lá para a apresentação que eu montei aqui para vocês. Bom, aqui eu tentei montar um resumo do resumo e explicar para você um pouco mais sobre o Supabase. O que nada mais é que uma plataforma back-end as a service de código aberto. Essa é uma informação importante, porque é uma das mais utilizadas no mercado e ela é open source. Ela utiliza o banco de dados relacional, né? Ela tem um PostgreSQL por trás que garante, né, a robustez de dados, já que é uma estrutura, um banco de dados estruturado, amplamente utilizado há décadas aí no que tange a análise de dados. E uma das promessas do Supabase é uma possibilidade grande de você conseguir escalar, já que os dados são estruturados, aí depende muito do plano que você estiver alocado, né, que vai ser o limite da sua limitação de uso ou não. E lá dentro, assim como eu falei que é o Backend as a Service, ele fornece um banco de dados estruturado, a opção de autenticação de usuários, que é importantíssimo também para você que quiser criar login no seu sistema, né? Essa questão de quem pode acessar, até onde pode acessar, né? E logicamente tem armazenamento de arquivos, aqui funções de Edge foi tradução, mas é Edge Functions, que aí é um assunto um pouco mais complexo, um pouco mais abstrato para quem não é da área, mas em resumo, é uma forma de você conseguir executar funções, regras, né, de back-end lá na máquina do cliente, não no servidor especificamente. Não vou explicar muito mais que isso também, mas é um fator interessante que o Supabase fornece também. E o último ponto aqui, vou colocar interessante, que ela é amplamente utilizada para protótipos rápidos, né, para criar o MVP da sua ideia, tirar ela do papel, já que a opção gratuita dela é mais que suficiente para você mostrar, né, o seu serviço rodando. Logicamente, para não muitos usuários, a gente vai olhar para os planos e preços logo aqui do Supabase para você ter uma noção do quão ele aguenta essa opção gratuita que a ferramenta fornece. Aqui eu coloquei as principais vantagens e desvantagens que enxergo do Supabase. A grande vantagem é que ela é open source, ou seja, você também, além de ter essa opção que vou mostrar mais adiante sobre o Supabase já com o servidor deles, onde tem as limitações de acordo com a sua utilização, você também consegue instalar no seu próprio servidor, numa VPS, se caso você já tenha para outros serviços. E aí a limitação vai ser do seu servidor, né? Que aí vai estar exatamente tudo liberado na questão de quantidade de usuários e tal, mas vai depender do desempenho do servidor, de ele aguentar ou não o peso, quantidade de requisições e tudo mais que você forçar aí do seu aplicativo que for utilizar o Supabase como back-end. Eu coloquei aqui a questão do PostgreSQL, né, que ele tem essa base, ou seja, é mais usado no mercado. Se você em algum momento já trabalhou na área, você já deve ter mexido com back-end, um banco de dados estruturado, né, PostgreSQL. E uma outra grande vantagem também é que ele tem uma forte comunidade, já principalmente para esses pontos, por ser open source, por ser muito utilizado para MVPs, ou seja, com pessoas que não são inicialmente especializadas e focadas em desenvolvimento web, mas precisam usar para criar esses MVPs. Então tem uma forte comunidade já dividindo aprendizados, erros, dicas. Então, se é uma coisa que dificilmente vai faltar, é uma resposta para qualquer dúvida que você tenha durante o processo de aprendizado utilizando o Supabase. E as desvantagens, a limitação do plano gratuito, mas aí, conforme eu falei, isso aí é suprido se você instalar o Supabase no seu próprio servidor, já que ele é open source. A escala de preço, que a gente vai ver logo em seguida, que realmente vai ficando mais caro de acordo com a sua escala de planos, dependendo da sua escolha e necessidade. E ainda está em processo de maturação
configuração de alguns serviços, né? Até o exemplo do Add Functions, ele é um pouco mais recente, está em evolução, né? O Supabase tem umas questões também, já que ele acabou sendo associado a esse público do Vibe Code, No Code, o pessoal associar um erro de configuração devido à inexperiência dos seus usuários, associa a uma debilidade do Supabase, o que muitas vezes pode não ser verdade. É possível você fazer uma configuração tanto segura, utilizando as melhores práticas, utilizando o Supabase, e não necessariamente ele vai ser o problema quando houver esses furos ou de segurança ou de lógica no seu back-end. Aí agora eu entrei aqui no site deles, digitar supabase.com. Vamos dar uma olhada na precificação e mostrar para vocês as opções. Aí já dá para ver, no momento que eu gravo o vídeo, tem a opção gratuita, onde você consegue, né, ter requisições de API limitadas. Você consegue ter 50 mil usuários ativos. Isso aqui é um número bem interessante para um plano gratuito para você lançar um MVP. Aí aqui talvez venha uma maior limitação, porque você tem um tamanho de 500 MB de database, então você não vai conseguir fazer data, dependendo qual for a quantidade e tamanho do seu banco de dados, da sua lógica e de estrutura do seu negócio. Aqui pode ser uma limitação, né? Vai depender muito do tamanho aí da sua base de dados. Se você usa, né, imagens, por exemplo, ou mídia, vídeo, aí vai ter essa limitação. Inclusive esse item aqui tem também 1 GB de armazenamento de arquivos. E se eu clicar aqui na comparação de planos, ele vai dar mais detalhes sobre um pouco mais detalhado de cada um dos itens, tanto de database, de autenticação. Aí eu te convido no momento que você estiver vendo o vídeo e for fazer esse primeiro acesso do Supabase, você ir lá e verificar como está no momento que você for fazer sua conta, né? Mas já deu para perceber que é mais que suficiente para você usar o Supabase sem pagar nada. Você não precisa colocar cartão nem nada, apenas pode usar a opção gratuita e já considerar aí no seu MVP, tirar da sua ideia do papel. E você vê que tem a opção Pro, que já é 25 doleta por mês. Se você estiver fazendo realmente um negócio já com vendas, vai se pagar facilmente. Tem a opção de time, que é $600 por mês. Você vê como escala bastante, né? Então, muito provavelmente aqui já vai valer a pena, se você for escalar para esse nível, vale talvez a pena você rever e instalar o Supabase na VPS. Inclusive, se tiver interesse que eu faça um vídeo sobre como fazer a instalação do Supabase numa VPS, não é tão complexo. Pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu faço o vídeo com todo prazer. Então, vamos focar na opção gratuita. Você vai clicar nesse Start for Free. Eu já tenho conta, vou fazer o login aqui para a gente botar a mão na massa dentro do Supabase. Bom, fiz o meu login. Para você que vai fazer seu cadastro é muito simples, é igual a qualquer outro sistema, colocar seu e-mail, ou então você pode fazer o login também por GitHub. Aqui dentro, na opção gratuita, você pode criar aqui nova organização, se caso não tiver nenhuma aí para você, eu já tenho a minha. É simples, nova organização. Aí dentro da organização vai ter seus projetos. Lembrando que você só pode ter 2 projetos, no máximo 2 projetos funcionando, né? Que não esteja, né, aqui eu tenho 3 projetos, mas estão pausados, né? Então eles ainda consigam no plano gratuito ter 2 projetos diferentes habilitados. Vamos lá. Então, para você fazer aí, você não vai ter nenhum projeto dentro do seu primeiro acesso. Você basta clicar aqui em New Project. Organização, já deixei a minha aqui. Você poderia mudar. No plano gratuito, só deixar uma organização. Aí no projeto aqui eu vou colocar Supabase Tutorial. Importante você ter um bom password aqui, que é eu vou fazer o vídeo aqui, depois eu vou desabilitar. Então não vou me preocupar com segurança. Vou colocar aqui 1, 2, 3. Pode escolher a região. Geralmente eu opto por eu escolher a mais próxima daqui. Sul, você tem aqui as opções de segurança, você não precisa mudar, pode deixar nessa opção normal. Nas configurações avançadas também, Create New Project. Bom, a senha não pode ser 1, 2, 3, tem que ser 1, 2, 3, 4. Vamos lá, Create New Project, tem que ser 4 caracteres. Rapidamente já criou o projeto e aqui dentro você vai conseguir criar suas tabelas para afins de atividades de banco de dados. Aí, inclusive, dependendo do momento que você está vendo o vídeo, já vão ter outros vídeos aqui no Projeto Polímata dando explicando sobre uma lógica de banco de dados, para que serve. Acredito que se você está aqui e clicou nesse vídeo, você já deve ter noção de banco de dados. Mas aqui no Supabase é muito fácil você fazer a criação. Tá vendo aqui no lado? Você pode clicar aqui ou na editor de tabela ou no editor SQL. Você que está começando, o editor de tabela é muito simples. Basta você aqui criar uma tabela. Nome da tabela, deixa eu pensar algum exemplo que a gente pode fazer. Nome da tabela. Vou colocar estados.
tabela com os estados do Brasil. Aqui a gente vai escolher as colunas. Essas duas colunas são uma melhor prática, tanto para você ter um ID, para ter um ID único é importante, você ter como referência uma linha única. Isso aqui é o timestamp, é uma coluna para mostrar o momento que foi criada essa linha. Vou deixar aqui, mas não é o foco, dependendo do que for a intenção do seu tabela, você não precisa exatamente, né? Vamos colocar aqui nome, que seria o nome do estado, né? Nome, estado. O tipo, também aqui cabe uma explicação sobre cada um dos itens, né? Mas aqui no caso é um texto. Aqui se quer um valor default, não, porque a gente vai colocar depois os estados na tabela. E mais, vamos pensar alguma outra informação. Nome, estado, vou colocar, adicionar coluna, capital, por exemplo. Texto também e salvar. Perfeito, temos a tabela criada, porém o que falta é inserir as linhas. Dá pra gente inserir ou num CSV, que é muito mais fácil, se já tiver essa informação, né? Basta você fazer a importação. É importante que ele tenha a mesma estrutura que a tabela, aqui as colunas, então é importante que ele tenha o nome, estado e o capital, nesse caso, porque o created e o ID são campos automatizados, eles se preenchem automaticamente. Então você tendo esses dois aqui, ele vai fazer o preenchimento da tabela. Vou também ter a opção aqui, inserir manualmente. Vou colocar aqui o ID, ele é automático, ele é gerado automaticamente. O timestamp também é automaticamente, é o momento que for fazer, né? A fórmula now. Vamos lá, nome, estado. Vou colocar aqui São Paulo, capital, São Paulo. E aqui tem primeira linha. Vamos colocar outra linha. Nome do estado, Goiás, capital, Goiânia. Vou fazer um teste. Vou salvar também um CSV também, para vocês verem. Vamos lá. Então vou colocar aqui. É importante que ele tenha a mesma estrutura, né? Nome, estado e capital. Então vou colocar aqui o mesmo nome, estado, capital. Vamos colocar aqui Rio de Janeiro, Santa Catarina, Florianópolis. Opa, aqui eu escrevi Florianópolis. Sem acento, tudo que eu coloquei, tudo desde o começo sem acento. Florianópolis. Amazonas, Manaus. Beleza. Salvar como? Aqui vamos salvar CSV. Estados. Beleza, salvei. Vamos ver como vai fazer a importação. Vamos portar o CSV. Vou jogar lá o CSV. Captou, tá vendo? Simples assim. Vai adicionar as 3 linhas. Colocou aqui o timestamp, o momento que foi feita a gravação. Tudo bem que aqui na configuração de horário tá diferente. Aqui tá a configuração de horário 0, mas enfim, isso aqui é um detalhe. E aqui temos já uma tabela pronta dentro desse banco de dados. Você teria a opção também de, lá no SQL Editor, você fazer aqui dentro a criação da mesma tabela e colocando as informações. Poderia inserir linhas, todos esses processos existem na linguagem SQL também, que aí vai ser tema para um outro vídeo que eu posso colocar por aqui também. E não só isso, aqui você consegue fazer consultas, né? Aqui também tem consultas, views, enfim, é um assunto inclusive que seria muito interessante, já que já usei bastante tempo SQL, criar aqui uma playlist mais focada nela. Então, vou deixar essa informação aí para vocês. É mais que o suficiente para vocês criarem sua conta aqui, começar a fuçar. E uma dica que eu dou é que aqui também tem um assistente do Supabase, onde você pode criar, né? Criar a função, gerar sample data, enfim, tem bastante opções aqui para você pedir para assistente de IA fazer para você. E não vou mostrar aqui agora também, mas assim que você fez tudo isso, você tem nas configurações do projeto a opção de você fazer essa conexão. Aí você consegue tanto, sei lá, colocar no seu sistema uma conexão de API, e aqui tem aqui no API Docs tem todas as funções necessárias para você depois fazer a conexão com o seu projeto, né? Tem a versão em JavaScript, em Bash, para você fazer a conexão desse projeto especificamente em algum sistema seu. Tem a parte de autenticação, né? Então, aqui tem cada um dos exemplos que você precisa, fazer serviço cliente, gerenciamento de usuário também, que é importante para você fazer a criação de usuário, login com e-mail e senha, login com Magic Link, criar usuário com número de telefone. Olha o tanto de opções que você vai ter para fazer a gestão de usuário, né? Esquecer senha, atualizar usuário, enfim. E tudo isso daqui também requer vários exemplos práticos. É importante mostrar para você onde tem e você se aprofundar naquilo que você for precisar exatamente para a implantação da sua ideia. Você já tinha mexido no Supabase alguma vez na vida antes desse vídeo? Deu para ver como é fácil, em questão de minutos você já consegue ter aí o seu ambiente configurado, e o melhor, te mostrei também como ter uma infraestrutura configurada para você o suficiente para o aprendizado, sem precisar gastar R$1 por isso, onde você consegue configurar, criar um banco de dados todo de acordo com a lógica de dados que você quiser, né, para fins de aprendizado e criação de um produto, brincar, testar e aprender sobre os principais comandos de SQL lá dentro, que com certeza é uma habilidade que há décadas é requisitada no mundo corporativo e até hoje é uma habilidade disputada no mercado de trabalho.
Peço para você que, se gostou do vídeo, dê um like para fortalecer e que o algoritmo do YouTube entenda que é um bom conteúdo para pessoas com perfil similar ao seu. Se inscreva no canal se quiser ver mais vídeos como esse. Pode colocar aqui embaixo nos comentários que, se for o desejo de vocês, a gente pode aprofundar alguns desses conhecimentos, ou realmente criando o MVP utilizando o Supabase, ou então indo para o lado do SQL, tentar mostrar um resumo sobre os principais comandos e o que realmente é requisitado no dia a dia profissional. E para você que está até agora no vídeo e se inscreveu no canal, te aguardo para o próximo.